Ah, que beleza, né? Hoje é sexta-feira, minha gente. Dia de falar do quê? Do quê? De sexo, uai, né? A gente faz sempre isso aqui com Paulinha Napolitano. A gente recebe mais uma vez, hoje não é diferente não, a terapeuta sexual Paula Napolitano para falar sobre sexo. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia, ótimo dia. Na maioria das vezes, né, você vem aqui no Morning Show para tratar de coisa boa, falar de assuntos, enfim, relacionados ao sexo com um viés do bom, do bacana, né? Mas dessa vez vai ser um pouco diferente, um pouco mais sério o nosso assunto. Não que nas outras não tenham sido os nossos assuntos sérios, mas hoje a gente vai falar de vício em sexo, uma doença que muitos tratam ainda como se fosse coisa de pervertido, de gente sem vergonha e tal. Para nos ajudar aqui, para nos ajudar a desmistificar até esse assunto, a gente está na companhia também da atriz, modelo e empresária Núbia Oliver, que expôs recentemente seu drama revelando que quando o assunto era sexo, tinha um comportamento compulsivo, digamos. Núbia, muito legal ter você aqui. Bom dia, saudade de estar por aqui. Bom dia, doutora. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom Bacana dia. te receber, além do papo também, no que você pode elucidar, porque pode ser que tenhamos ouvintes aqui passando pela mesma questão que você passou. Eu acho que as suas palavras são importantes, seu depoimento é importante para que pessoas que estejam nessa situação também possam encontrar aí um alento, encontrar alguma explicação aí. A primeira pergunta que eu te faço, depois das boas-vindas, é quando é que você percebeu que era viciada em sexo, que o prazer havia dado aí lugar a algo, digamos, nocivo na tua vida? Olha, em primeiro lugar, você fez uma colocação que é muito boa. Muita gente acha que isso é pervertido, né? E realmente isso é uma doença. Igual tem algumas pessoas que estão também ignorantes no setor de depressão. Depressão também é uma doença. Eu tinha meus 17, 18 anos e já gostava muito de sexo, quem é que não gosta, né? Mas aí começou a ficar uma coisa desenfreada, que é uma coisa que eu não me satisfazia. E passei a ter, o dia que eu tive 4 parceiros num dia só, isso me assustou. Porque ainda queria mais e era uma coisa que não me satisfazia, não estava legal comigo mesmo. Aí sim eu procurei um especialista na área, fiz um tratamento e tô normal, viu? Porque muitas pessoas perguntam se eu ainda sou doente. Não, não sou doente, sou uma pessoa completamente normal. Mas depois que eu expus isso, eu recebi muitos e-mails que eu tenho no meu site. Muitas pessoas sofrem com isso e têm vergonha de procurar um especialista. Isso é muito grave, né? Principalmente hoje que nós estamos aí com todas as nossas doenças venéreas, enfim, não só isso também. Eu acho que a pessoa, quando ela procura um sexo que seja legal, consensuoso, gostoso, é bom, mas quando é uma coisa desenfreada, é muito ruim, isso acaba fazendo mal, né? É sofrimento, né? Paula, acho que ainda nessa questão da perversão, da associação com a perversão, né? Para quem tá dentro, enquadrado como um viciado em sexo, mas a gente tem que elucidar, isso é uma doença mesmo, inclusive ela está catalogada no Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né? Isso é uma coisa séria, né? De fato, né? Hoje a gente tem mais ou menos um percentual que a gente diria que 2% da população tem vício em sexo, né? Então, é um número considerável e essas pessoas ficam escondidas, né? Porque ficam com muito medo de se colocar, tem muito preconceito com o assunto e é levado para esse lado da perversão, Exatamente. né? Eu sou errada, Exatamente. né? As pessoas se condenam. É engraçado. O Brasil é um país lindo, maravilhoso, mas ele ainda tem essa Tem uma moral coisa, muito forte, né? Em cima disso. Né? Então é difícil isso, sabe? Você não ter essa mente um pouco mais aberta. Então, assim, a gente aproveita que a gente, né, tem essa mídia com a gente e falar, gente, olha, eu passei por isso, tô bem, procurei um especialista, sou uma pessoa normal hoje. Realmente eu uso o sexo pra me fazer bem. Pelo prazer, pra coisa boa, né? É isso que eu queria perguntar. Quando você fala, eu sou normal, tô normal hoje, tal, o que é a normalidade? Era isso que acontecia comigo. Você fazer sexo com 4 pessoas num dia só e depois no outro dia também, isso não é normal, né? Se você fizer o seu sexo com a mesma pessoa, com teu marido, você pode fazer lá quantas vezes quer, mas eram parceiros completamente diferentes. E no outro dia eram outros parceiros. Isso não é, na minha cabeça não é normal. Sem se satisfazer, né, Núbia? Exatamente. E você ter uma relação 4, 5 vezes com teu marido, uma pessoa que você já tem, daí tudo bem. Mas eu tinha parceiros diferentes e chegava ainda em casa e não estava satisfeita, né? Então você vê que era realmente um distúrbio.
O que diferencia, né, pra gente, o que diferencia uma pessoa que gosta muito de sexo para uma pessoa que tem o vício em sexo? Primeiro, essa coisa de não conseguir controlar. É você não ter controle sobre o seu desejo. Então, o seu desejo te controla. Então, você muitas vezes se coloca em situações de risco. Você precisa sair do trabalho, você precisa ir no meio de alguma situação. Você se coloca em situações de infidelidades, mesmo tendo um parceiro fixo. Então, e é uma coisa que traz sofrimento. Não é um sexo gostoso que depois você se alivia, fica com prazer, deita ali do lado e ok. Não, você quer mais. Você continua sofrendo, você continua precisando daquele sexo. Eu não sei se eu posso fazer um comparativo às pessoas que comem compulsivamente só por comer, os gordinhos, enfim. Quanto mais você come, mais você quer comer e você não está satisfeita. Exatamente. Você não está comendo para matar a fome, que é a sua necessidade. Né? Você está fazendo uma coisa desenfreada. Né? É essa compulsão que dá esse lado. E a gente traz uma ideia de que precisa ser mais de 6 meses em que essa compulsão está presente. Porque, eventualmente, em épocas da nossa vida, muita ansiedade ou frustrações ou coisas podem levar a um comportamento um pouco mais compulsivo. Mas a partir do momento que passa desses 6 meses, que você começa a não ter controle, e não é só sobre o sexo em si. Então, também na masturbação, também em assistir vídeo pornô excessivamente, se masturbar excessivamente, se precisar sair do trabalho, em algum canto. Eu já tive paciente no consultório que toda vez que ela estava dentro do carro, ela dirigia se masturbando dentro do carro. Então, assim, existe uma compulsão em todas as questões da área da sexualidade na vida dessa pessoa, trazendo sofrimento. Núbia, você tem conta, você sabe com quantas pessoas você já transou na vida? Olha, eu sempre brinco que o número é 400, né? Enfim. Mas eu fazia essa, na época de colégio, eu fazia essa listinha. Até foi uma outra polêmica, que negócio. Mas, gente, você faz uma contabilidade aí. Eu perdi minha virgindade muito cedo, com 13 anos, não aconselho isso a ninguém. Hoje eu tenho uma filha de 12, aí eu sei que realmente foi muito cedo. Mas eu tenho 30 anos de sexo, né? Então, já deveria até ter mais, mas foi mais ou menos uns 400. E você sente esse peso? Porque, por exemplo, se você pega o Renato Portaluppi, que ele sempre fez brincadeira com isso, e dizia, mais de 1.000 mulheres, e todo mundo achava 5 legal. mil catra. Né? 5.000 catra, aí todo mundo acha legal. Quando você diz mais de 400, todo mundo vai pra cima de você e diz, nossa, mas me sacrificaram. Mas eu não ligo, não, sabe? Eu acho que desde quando eu dei a cara pra bater, entendeu? Vamos lá, a minha opinião é essa, o meu jeito de ser esse, eu não vou deixar, não. Eu acho bem ruim você, né, o Mr. Catra. Foi lá, eu transei com 5.000 mulheres. Todo mundo vai lá, olha que legal, né? O Frota, a mesma coisa. Aí você vai, uma mulher que tem 30 anos de sexo, falar que eu transei com 400 homens. Nossa, que absurdo. Que absurdo nada. Entendeu? Graças a Deus. O Milor Fernandes escreveu isso, quando o Pelé fez o 1000º gol, ele escreveu um artigo antológico, engraçadíssimo, no Pasquim, que o título era As 10.000 do Milor. E ele foi calculando, e tá aí todo mundo reagindo. Ninguém fala nada. Núbia. Fala, Paulinha. E tudo bem, acho que todo mundo tem que transar com quem quer, se é 400 mil, homem, mulher, acho que tem que fazer o que quiser. Mas pra você, que era uma mulher que então sempre gostou de sexo, começou a vida sexual cedo, você falou do ápice, quando eu transei com 4 caras, cheguei em casa e me senti mal. Mas quando que começou? A Paulinha falou de um prazo de 6 meses. Foi numa crescente? Teve um momento que você falou, nossa, hoje eu tô querendo transar mais. Quando começou essa crescente, você começou a sentir que mudou a sua relação? Olha, eu fiquei nesse sofrimento 1 ano. Até pela também ignorância de achar que, né, eu não podia... Eu vivia numa cidade interior, vivia com a minha avó. E meus pais são muito conservadores, então assim, como é que eu vou procurar um especialista nessa área? A gente realmente não tinha acesso. Aí depois de 1 ano, né, tendo esse comportamento, nesse dia eu me lembro muito bem, onde eu tive essas 4 pessoas, eu falei, isso está me fazendo muito mal, isso não é normal. Aí sim você procura o especialista, ele vai te explicar todos os pontos, como a doutora aqui está explicando, e realmente que isso é uma compulsão, isso é uma doença, vai te fazer mal, te prejudica, te coloca em risco, entendeu? Então eu fiquei aí mais ou menos 1 ano para perceber isso.
Meu tratamento, ele durou mais ou menos uns 2 anos, né? Porque aí você entra com ansiolíticos, gente, não vá tomar por conta própria, por favor, né? Com terapias, entendeu? Porque você não começa com remédio e na segunda semana você já tá bem, né? Você tem um processo, é como uma depressão, você tem um processo de tratamento e depois de todo o desmame dos remédios. É muito difícil, porque além de você assumir que você tem um problema que você não sabe, você também não sabe que tipo de profissional e se tem algum profissional que consegue te ajudar nessa área, né? A terapia sexual ainda é uma coisa muito desconhecida para muita gente, né? E isso fica mais complicado ainda quando a gente fala das mulheres, né? E antigamente a gente não tinha essa expansão que a gente tem da internet. Qualquer coisa hoje você coloca no Google, né? Tá tudo ali explicado. A gente não tinha acesso, né? Então você ouvia de amiga, disso, daquilo. Então era mais ou menos E a gente vê essa questão do machismo muito forte nessa questão. Então, o que a gente estava falando aqui, o homem incentivado. Nossa, transou com 5 ontem. Nossa, você é o cara. E a mulher não, o contrário, né? Então, muitas mulheres que têm o vício em sexo não vão procurar ajuda por essa vergonha toda. Elas não contam pra ninguém, muitas vezes, essa situação e sofrem realmente caladas. Mas tem gatilhos pra isso? Você falou que a ansiedade, por exemplo, pode ser... Tem outros? Tem várias situações, né? Então, traumas podem ser gatilhos. Ansiedade é um dos principais gatilhos. Então, a gente não tá conseguindo administrar bem a ansiedade e joga pra alguma coisa. Tem gente que joga pra alimentação, tem gente que joga pra outras coisas, tem gente que joga pro sexo. Traições podem ser gatilhos pra essa compulsão. Então, várias situações podem ser gatilhos. E, normalmente, é um conjunto de várias. Né? Fala, Vini. Ô, Núbia, dá pra citar algum caso de perda amorosa ou perda profissional durante esse período que você estava viciado em sexo? Olha, eu era muito nova, né? Não tinha essa coisa do romance, do namoro. E também acho que eu não queria me fixar em ninguém, não. Eu queria mais era o volume, a quantidade, aquela coisa toda. Sim. Mas não tive nenhuma perda amorosa, assim, não. E profissional? Não, eu não era só estudante nessa época. Eu não tinha começado essa bagunça toda. Núbia, você falou do dia de 4 pessoas, né? Fiquei me perguntando aqui na minha cabeça. Bom, acho que são amigos dela, né? Pessoas do círculo de amizade dela, né? Claro, não eram amigos assim, em si, mas eram amigos mesmo. Mas imagina que nessa compulsividade aí de sexo também você deve ter se colocado em situações de risco. Você buscava uma proteção para isso? Ou a necessidade, a ansiedade pelo sexo e mais sexo te fazia incorrer em situações de risco, sem uso de preservativo, por exemplo? Olha, tinha algumas situações sim, outras não, né? A forma onde que a doutora falou que a gente realmente coloca em risco. Se a pessoa tivesse ótimo, se eu tivesse levado ótimo, mas se acontecesse, no meio do... estamos no meio de um carro, que aconteceu, né? Carro, fazenda, aquela coisa assim, não tem, vai sem mesmo. Então você correu... Corri, claro. Riscos. Né? Tem situações de riscos em relação a isso e tem casos de pessoas que têm o vício em sexo que chegam a, por exemplo, transar com moradores de rua ou transar com alguém que não conhece ou às vezes com um marido de amiga ou coisas desse gênero, porque realmente não tem controle sobre essa questão. Ou, às vezes, não consegue o sexo, mas se masturba compulsivamente, às vezes machucando o órgão genital. Então, tem várias situações eu tive alguns relatos depois de alguns casos. Hoje a gente tem toda essa informação de camisinha, de preservação e tudo mais. Mas a maioria dos casos, eles não usam camisinha. Hoje em dia. Entendeu? Então, assim, não que eu esteja aliviando a minha conduta quando eu tinha 17, 18 anos. Mas morando numa cidade do interior, com pouco desconhecimento de orientação sexual, você não tinha na escola, né? Sim. Era uma coisa completamente proibida você falar isso dentro de casa. Camisinha, né? Era uma coisa, nossa senhora, né? Tô casando, praticamente assim, era uma coisa meio rígida. Mas na atualidade, hoje, com todos os nossos conhecimentos, até minha filha hoje tem orientação sexual na escola. E os grandes relatos que eu tive, a maioria são mulheres sem preservativo. A gente sabe, já tem uma... Para entender, Núbia, antes de você se tornar uma pessoa nacionalmente conhecida. Isso, não, eu era estudante. Era estudante. A gente já tem pesquisas mostrando que 45% das pessoas nos últimos anos não usou preservativo, né? Então já é uma situação de risco por si só. Quem tem a compulsão corre uma situação de risco muito maior. Lembrando que a gente está num surto de sífilis por aí, cada vez usam menos. Cada vez, infelizmente, estão usando Agora, menos. Núbia, você falou
falou mais de uma vez, agora eu sou normal, eu tô curada, não sei o quê. Mas assim, os vícios em geral, né, quem trata com vícios em geral, sempre tem aquela história do só por hoje, é um dia de cada vez. A sua vida hoje é um pouco assim? Você tem essa consciência de que tem que lembrar todo dia disso? É um tratamento eterno? É um tratamento eterno, tá? Eu conversei muito nessa época com essa terapeuta. Ela, né, te dá exercícios, apesar da minha vida ser ansiedade 24 horas. Que exercício? Explica, que exercício? De respiração, de você. Assim, pra hora que você tá no ápice. Você perder a ansiedade. Exatamente. Procura uma coisa, Entendi. uma ginástica, né? Vai fazer uma natação. Ela me indicou muito a natação na época. E alguma coisa, alguns outros gatilhos que não possam ser prejudiciais a você e que possam te aliviar, né? Mas ela me orientou muito, muito. Mas hoje eu considero completamente curada, assim, eu não vejo eu nessa situação de novo. Eu ia perguntar, assim, em algum outro momento você chegou a pensar, nossa, será que eu tô tendo uma recaída? Não, por isso que eu falo, né, eu sou normal, gosto de sexo, mas não desenfreadamente como era. Fala, Vini. Curiosidade, você participou da Casa dos Artistas, né? Isso. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 3 semanas. Ah, então não foi tanto tempo assim pra sentir Pra mim foi uma falta, né? vida. Foi horrível. Pra mim foi uma vida, que é uma tortura. Mas não. Já tiveram épocas da minha vida, eu já fiquei quase um ano aí sem. Você transou na Casa dos Artistas? Não. Como é que você lidou com essa ansiedade você e compulsividade tinha pelo sexo lá dentro, confinada? A gente usa nossas mãos e os cobertores. A gente consegue se aliviar. Ô, Núbia, você tá diante de um dos homens mais charmosos do Brasil, Vinícius Moura. Eu reparei isso na hora que eu entrei. Um risco pra você? Você falou que se sente curado. Pode ter uma recaída. Olha, hoje não. Hoje eu tô namorando, sou uma pessoa muito mais calma, né? Mas, olha, se eu tivesse solteiro, eu pegaria você. Vinícius, olha, salva de palmas. Eu também estou namorando. Não vamos nos comprometer, né? Olha aqui, eu queria agradecer a Paula Napolitano, pedir pra Núbia ficar um pouco mais com a gente. Vamos falar um pouco dos seus projetos atuais, o que você tá buscando na tua carreira profissional. E agradecer a Paulinha Napolitano, que sempre vem aqui às sextas-feiras pra falar sobre sexo no Morning Show. Pra saber mais, Paulinha? Obrigada. Pra saber mais, no blog sexplicando.com, a gente sabe mais desses assuntos. E fazer o pedido para as pessoas que estão sofrendo em relação a qualquer questão de sexo, que vá procurar ajuda, porque o sexo é pra ser prazeroso, saudável e com responsabilidade, né? Boa, obrigado, Obrigada. viu? Com a Núbia Oliver, aqui falando sobre a sua compulsividade sobre sexo até agora, com a participação da nossa terapeuta sexual Paula Napolitano. Núbia, pra gente já saber um pouco mais do que você anda fazendo por aí, o que você tá? Você tá à frente de um projeto chamado Casa das Pimentinhas? Foi a final ontem. Do que se trata aí? É um reality show o portal da revista Sexy, e agora a gente já coloca ele no canal YouTube para vocês acompanharem desde o primeiro episódio. Um reality show de 2 meses, né, com as meninas, aonde definia, perante várias votações de provas de internet ontem nos jurados, quem seria a capa de abril. E aí ontem foi a final. E quem Já ganhou? revela pra gente, então? Claro, não. Hoje já todo mundo sabe. É a Cris Lopes, Bárbara, né? Qual que é a Cris Lopes? Ela tá nessa foto? É a que tá grudada em mim de preto. Ok. A segundo lugar ficou a Rai Carvalho. Sabe que legenda eu daria pra essa foto, Núbia, aos olhos de um homem que gosta de mulher? Tanto faz. Foi muito bom. Pra mim primeiro também não, tem preferências ali. Já. A gente pode começar uma discussão a respeito. Mas foi muito bom participar desse projeto. Assim, eu sou casada com a revista Sexy, né? Foram mais de 7 capas. Então eu tenho um carinho especial por eles ali. Então foi um projeto inovador da revista. E aonde eu fiz parte, foi muito gostoso. Boa, queria te agradecer, viu? Obrigada. Eu quero aproveitar aqui o espaço de vocês. Deixar o meu site, que é o nubia.com.br. Pode me mandar e-mails, eu respondo. E o Twitter, né? O Instagram, que é o que mais uso, @NubiaOliver. Lembrando que o Oliver é com 2 Is.
E um bom dia pra todos vocês. Aliás, 2 isso porque é numerologia? Numerologia. Teve uma época, acho que foi em 96 isso. Era tanta de Oliveira que tava todo mundo meio que confundindo ali. Aí eu falei, vou fazer alguma coisinha diferente, Vamos né? mudar E isso deu aqui. certo pra você? Pois Por é, exemplo, você confia em numerologia depois de José Dirceu e todo mundo que foi trocando... Delcídio do Amaral. Delcídio do Amaral, aliás, depois Delcídio do Olha, eu Amaral acho e que todo por mundo... uma certa continuar, época, assim, até eles deram certo, né? Estão dando errado agora, digamos assim. Não, mas pra mim, assim, não vivo sem. Faço astrologia e numerologia todo ano, porque acaba mudando. Lógico, você não vai ficar naquela assim, eu só faço isso se hoje tiver esse número. Sim. Não, também aí não dá. Você tem um pouco de discernimento aí, né? Mas eu gosto muito. Legal, Núbia. Obrigado, viu? Obrigada a vocês, me chamem mais vezes. Boa, sorte pra você.